Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de voltar aqui no canal Rascunho DBD e a satisfação de estar com você nessa oportunidade. E nesse domingo estaremos aprendendo, sobre a instituição da monarquia, na nossa revista da Escola Dominical. Nós vamos estar aprendendo a instituição da monarquia, um assunto excepcional, mais uma vez mostrando aqui a nossa revista, que tem como tema nesse trimestre o governo divino em mãos humanas, que está baseada em 1ª e 2ª Samuel, ok? E como nos vídeos anteriores já trouxemos um Scopus e os demais irmãos que fazem também vídeo nesta área, quero parabenizar aqui o nosso comentarista, o pastor Osiel, que foi muito feliz no seu comentário dessa semana, como os dos demais, mas essa semana ele foi muito feliz, que a nossa CPAD lançou aí, promoveu. Enfim, e nós temos assuntos particulares, peculiares, ou melhor, para falar do nosso assunto, da nossa lição, né? Monarquia. O que significa monarquia? O primeiro assunto da nossa lição, o primeiro objetivo é definir exatamente o que é monarquia. Monarquia é um sistema de governo que o chefe supremo é um rei ou uma rainha, não é? No caso específico da nossa lição, é um rei, ok? Então, nós vamos encontrar de forma específica Deus instituindo um rei, não é? Tem dois paralelos aí que eu quero tratar com vocês essa situação, não é? Então, a instituição da monarquia vem o primeiro objetivo aí para conceituar isso aí. Então, quando vamos trabalhar essa questão de monarquia, nós vamos ter que começar de forma mais abrangente, falar sobre o sistema tribal, não é? Porque Israel, quando esteve lá quando se estabeleceu em Canaã, eles se tornaram tribos, né? Eram 12 tribos. E nós vamos encontrar essa forma essa organização que eles tinham em várias passagens, em vários acontecimentos. Nós vamos encontrar isso, não é? Eles estavam sempre passando por essas situações. No caso, quando eles chegaram a se estabelecer em Canaã, nós vamos encontrar eles se dividiram em 12 tribos, né? E assim sucessivamente. Então, a questão da monarquia, todos sabem, uma vez mais aqui afirmando, e por certo você escutou já várias situações, várias vezes, de que Deus estava trabalhando dentro de uma proposta que o povo não viesse sofrer na mão dos filisteus, na mão do inimigo, não é? Então, mesmo o povo vendo toda aquela situação de como as nações vizinhas viviam, né? Nós vamos encontrar Edom, vamos encontrar Amon, vamos encontrar em outras situações, outras nações que viviam ali circunvizinho, que viviam com seus governos, com seus reis, e assim os seus reinos, enfim. E Israel ambicionou ter um rei, não é? Embora vamos observar que na conquista lá de Canaã, como eu já disse aos irmãos, eles, no capítulo 12 de Josué, versículo 9 a 24, né, nós vamos ver que e Josué já começa ali derrotando 31 reis, e assim sucessivamente. Doravante nós vamos encontrar essa demanda e o povo começou a ver tudo aquilo, e como eles se dividiram em tribos, as nações vizinhas se estabeleceram como nos seus reinos e etc. Então eles começaram a visualizar, observar aquilo. Se nós vamos observar dentro dessa questão, em 1 Samuel capítulo 5, verso 8, né, nós vamos ver aí que aparece aí cidades já começando
algumas nações já é citadas ali naqueles textos, não é? E a instituição dentro desse contexto, não, como eu disse aos irmãos, o povo de Israel não tinha um rei nacional, não é? Quem governava era Deus. Os juízes que Deus colocou, todos eles foi cheios do Espírito, teve sabedoria de Deus, Deus os direcionou, né? Dentro dessa questão, já havia se passado aí alguns anos, ou milênio, por que não dizer, né? Aparece aí uma possibilidade do Estado de Israel se formar, né? Aí nós vamos, eles se espelhando aí, ou vendo a situação de Edom, Moabe, Amon, Aram, entendeu? E territórios habitados aí por esse povo, ele viu que as nações estavam se proliferando. E nós vamos ver em Gênesis capítulo de número 36, versículo 31 a 39, uma lista dos primeiros reis de Edom, não é? Vamos encontrar, a Bíblia vai começar a apresentar isso aí. Aí se pergunta, por que Israel não tinha um rei? Porque quem governava Israel era Deus. E o povo quis ter o seu rei nacional, logo foi advertido pelo o Saul, que Saul não gostou muito da ideia, né? Saul não gostou muito de ver que o povo ia sair da direção governamental de Deus, não é? Mas as tribos também, consequentemente, eles cada um fazia o que bem queriam, eles tinham cada um em cada tribo tinha uma forma diferente de se tocar a vida, de se governar, de se autogovernar, enfim, não é? Então esse sistema tribal, eu até coloquei aqui uns comentários, né? Vou citar aqui para vocês. Então, quando ele se estabelece lá, existe uma confederação de Israel, eles já se estabelecem em Canaã. Vamos ver Gênesis 22, versículo 20 a 24, que Naor, irmão de Abraão, ele já se estabelece ele com 12 filhos, né? E eles, na verdade, vinha aquela questão de os filhos de Ismael, por exemplo, são 12 chefes da tribo, capítulo 25, versículo de número 12 a 16 do livro do Gênesis. Na descendência de Saul havia 12 tribos, que foi estabelecido na Transjordânia, como também nós vamos ver Roland de Vaux, ele vai trabalhar essa proposta e vai fazer uma citação no capítulo 36 do livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 10 a 14, e dentro dessa premissa nós vamos começar aí já entendendo do que a proposta do povo, mesmo que eles vivendo em tribo, né? Aí as 12 tribos têm aí a consistência dos laços que se unem. Eles começaram a se projetarem, a se unir, o lugar de culto era os mesmos, não é? Segundo Roland de Vaux, eles começaram a estabelecer ali união para ter. Eles tinham tribos diferentes, normativas diferentes, mas já começaram a se reunirem em locais de culto igual, era parecido, e era chamado de todo o Israel. Então eles começaram aí, foi assim que começou todo um ajuntamento desse povo, né? E a Bíblia vai dizer, e a história nos aponta, né, dentro do contexto histórico, que os anciões de Israel começaram que encabeçaram essa questão. E Saul, dentro da sua, não quero falar aqui da beleza dele, mas disse que ele era bonito, era um camarada alto, enfim, isso também não é característica para Deus estabelecer líder. Não é característica de um líder, não é essa, né? Conforme está também pautado na nossa lição aqui, com muita propriedade, né? Então, quando Deus começa, quando o povo começa a ver isso, eles, na verdade, existe uma palavra dentro do nosso português, ele era amorfo, né? O que é amorfo? Eles não tem forma determinada, eles viviam em tribo, como eu já disse, então eles não tinham forma determinada. De repente, eles pensam em constituir um rei nacional, né? E aí Saul se torna o primeiro rei de Israel, conforme nós já vimos na nossa lição.
não é? E todos, daí para frente, os dois relatos da monarquia vai ser favorável a Samuel, a Saul. Se você começar, se você ver no capítulo 7, dali doravante, você já vai ver toda todo o fator já convergindo para que isso acontecesse, né? Então, 1 Samuel capítulo 9, verso 10, verso 1 a 10, e versículo 6, e capítulo 11 também, versículos 11 a 15, aí vai, tudo isso é favorável, daí as qualificações de Deus para que Samuel, Saul fosse ungido rei, não é? E no capítulo 8, versículo 22, capítulo 8, versículo de número 1 até o 22, né, o capítulo 12, versículo 15, e os capítulo 12 até o capítulo 15 também vai trazer essas tradições, essa tradição de tinha gente convergindo, não queria muito que isso acontecesse, enfim. Mas Deus colocou aí as mãos dele e atendeu à vontade do povo, né? Deus atendeu à vontade do povo. E se você for observar, no capítulo 8, versículos 5 a 20, né, a tradição do povo que fez a escolha, como eles queriam, queremos escolher como as outras nações. Nós precisamos ter um rei nacional como as outras nações. Isso no capítulo 8, versículo 5 até o versículo 7, 20, aliás, e o pastor Uziel usou o capítulo de número 8, versículo 4 a 7, como também o capítulo 10, com muita propriedade. O texto é clássico e contundente. Aí isso vai somar, vai também trazer uma determinação de que já estava acontecendo essa fala lá em Deuteronômio, capítulo 7, 17, versículo 14. Né? Aí os filisteus ameaçavam Israel, eles viviam ali sobre aquela égide, daquela pressão dos filisteus. Aí já era uma justificativa para acontecer a primeira tradição vinha à tona, né? Que era a questão de favorecer a colocar um rei ali, né? Então, para dar continuidade às obras do juiz e tal, aí capítulo 9, versículo 16 e o capítulo 10, versículo 1, Saul recebeu o Espírito de Deus. E aí nós vamos ver as três qualidades que com muita propriedade o pastor Uziel também citou no final do seu vídeo da introdução da escola. Achei interessante isso, parabéns, pastor Uziel. Foi fantástico, muito bom. Mas quero trazer aqui também algumas alusões, não só tem algumas alusões relacionadas àquele capítulo, o capítulo 10, versículo 3 a seguir, né? Alguns teólogos, né, vai apontar não só para o trabalho, mas outras situações, né? Por exemplo, aquele caso do Espírito de Deus sobre ele, os jumentos, a jumenta no caso, que eles estavam procurando, aqueles três homens, não é? E o cabrito, os pães e o vinho, enfim, não é? Então, existe, uns teólogos passam assim a situação diferente. Eu acho isso que seria curiosidade, embora o texto é muito claro e já designa tudo que foi traçado e bem explanado pelo nobre comentarista da lição, né? Aqui, uma vez mais, meus parabéns, né? Então, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 e 10, e 1 Samuel capítulo 11, verso 6, 1 Samuel capítulo 11, verso 1 a 11, o povo aprova aí e Deus também coloca as mãos, né? O povo queria, e aí, principalmente depois da vitória que ele teve contra os amonitas. E Saul foi aclamado rei, no capítulo 11, versículo 15, ele foi aclamado rei, né? Então, dentro desse contexto todo, nós vamos, Deus acha a graça, né? E estabelece aí, e a aprovação de Deus nesse negócio é que, primeiro, ele encontrou as jumentas, conforme já disse aqui, depois veio as provisões de Deus, que é os pães, depois o Espírito de Deus entrou em Saul. Então, todos os líderes da nação israelita, todos os líderes, juízes, no período teocrático e todos os outros, eles receberam o Espírito de Deus, não é? Então, se ele não Deus escolheu, o povo escolheu, Deus aprovou, concordou,
não é, dentro da sua vontade permissiva, ele permitiu que acontecesse, e Saul ele não se cuidou pessoalmente, né? Então a gente já sabe o que aconteceu, e está muito claro dentro da lição e dos textos aludidos, né? Então o livro de 1º e 2º Samuel traz algumas curiosidades cativantes, né? E nós vamos conhecer, é muito falado, o jovem que correndo atrás de Eli para ouvir, né? Que é o Samuel, que nós falamos na primeira lição, que foi 3 vezes eu vi ele pensando que era Eli, na verdade era Deus falando com ele. Depois nós vamos descobrir aí, ele descobriu que era Deus falando. Depois Saul, que foi estava correndo atrás da jumenta extraviada, do animal, né? E acabou achando um rei. Davi, que derrotou Golias com a espada, sem espada, ou melhor, e sem lança, não é? Lutando em nome do Senhor. Enfim, então tem essas consistências dentro dos textos e dentro dessas personagens aludidas no capítulo nos livros de 1º e 2º Samuel, né? A revolta de Absalão, abatido aí pelos seus longos cabelos, conforme está escrito, né? E não é só isso, todo historiador já traz outro compêndio, um compêndio um pouco mais aguçado dentro da historicidade dos livros de 1º e 2º Samuel, né? Então, enquanto o livro de Juízes terminou fazendo lembretes, né, que naqueles dias não havia rei em Israel, né, então, naqueles dias, se não havia rei, como já foi tratado também na primeira lição, era uma anarquia. E Deus não concorda com a anarquia. Tem que ter um líder chamado por Deus, na direção de Deus, que nos presida, que nos oriente, enfim, não é? E assim sucessivamente. Então, o líder que Deus chamou, que Deus escolheu, é diferente do líder que o povo aclama. Isso é fato, né? Nós vimos também nessa história de Saul, né? Então, nós vamos encontrar quem foi Saul, né? Saul, irmãos, vai aqui uma curiosidade, existia 3 Saul na Bíblia, né? No Antigo Testamento. Um Saul era filho de Simeão, que teve com a mulher cananeia, Gênesis capítulo 46, verso 10, Êxodo capítulo 6, verso 15, e 1 Crônicas capítulo 4, versículo 24, né? E em Números capítulo 26, versículo 13, tem um objetivo tem um adjetivo na forma de saulanita, né? Salunista, ou melhor, salunista. Então esse salunista designa-se que que era descendente, ele tinha descendência, esse Saul aqui do filho de Simeão, que viveu no ano 1650 a.C., né? E tem o profeta Samuel, teve ancestral que se chamava Saul também, né? Em 1 Crônica capítulo 6, o verso 24, e também teve um Samuel que era um dos primeiros reis de Edom. Um dos primeiros reis de Edom chamava Saul, aliás. Chamava Saul. Então, primeiro, Saul, filho de Simeão. Saul, ancestral do profeta Samuel, conforme 1 Crônica 6, 24. E Saul, um dos primeiros reis de Edom. Gênesis capítulo 36, versículo 37 a 38. E 1 Crônicas capítulo 1, versículo 48. Né? Então, o nome Saul é uma palavra hebraica que significa solicitado ou pedido por Deus, pedido a Deus, enfim. Então, era filho de Quis, né? No original é Cis, né? Podemos chamar assim, S-I-S, mas nas nossas Bíblias é Quis. A Bíblia Jerusalém, ela traz Cis, o nome, um pouco mais contundente com o original, né? Da tribo de Benjamim, entendeu? E queria ser igual às nações. Como eles queriam ser igual às nações, eles aclamaram o rei, né? Então nós vamos trazer aqui, temos aí um escopo de quem era Saul. A Bíblia não traz muito sobre a família dele, mas nós vamos encontrar aí em 1 Crônicas capítulo 40 e 1 Crônicas capítulo 1, versículo 40, que vai falar de uma genealogia também, 48, da genealogia dele, né, de Saul.
Então, quem foi que sucedeu Saul no trono? Assim que Saul morreu, quem foi que sucedeu? Né? A Bíblia vai falar, e a história aponta, Isbosete, ou Isbaal, seu filho, né? Que ficou conhecido como um rei fantoche. Né? Então, o Roland Devaux aponta aí que ele era conhecido historicamente como um rei fantoche, porque ele ficou só 2 anos e ainda teve problema com Davi, porque os anciões de Judá não concordaram, né? Embora rei do norte e rei do sul, Judá e Israel, entendeu? Eles não queriam Isbosete, não. Isbosete significa homem de vergonha, né? E aparece aí na Bíblia hebraica com essa terminologia, né? Então os 3 irmãos, os 3 filhos de Saul morreram em batalha, né? E Isbosete, ele pegou e queria ficar governando no lugar do pai, né? Mas Davi foi escolhido, havia sido escolhido por Deus, né? E chegou o tempo de reinar, né? E foi consagrado, foi ungido por Saul, né? Davi foi ungido por Samuel, desculpem, né? Samuel trouxe e apresentou segundo os conselhos dos anciões de Judá, né? Dos homens de Judá. Quem colocou Isbosete no trono no lugar de Davi que foi proclamado rei, foi Abner. Abner era capitão do exército de Saul. Lá em Manaí, conforme está escrito em 2 Samuel capítulo 2, verso 8, ele foi lá e colocou Isbosete no lugar do pai do Saul que havia morrido, né? Depois dos irmãos serem mortos e tal, 1 Samuel capítulo 3, capítulo 31, verso 1, Isbosete estava com 40 anos de idade, né? Nessa ocasião ele reinou sobre Israel por 2 anos, conforme eu já disse, capítulo 2, verso 10 de 2 Samuel, né? E outra facção aí, outro povo, não concordou com essa situação proclamou Davi que era Davi rei de Israel, né? Aí houve guerra entre eles, conforme está escrito no capítulo 2, versículo 12 de 2 Samuel. Aí o povo levava Davi a vantagem, né, sobre Isbosete. No capítulo 2 de 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 1, vai apontar isso aí, de 2 Samuel. Porém, a guerra só foi encerrada junto com Abner e Davi, que a condição imposta por Davi foi para terminar a guerra, foi para que Isbosete devolvesse, né? Para que devolvesse Mical, sua esposa, não é? Que era consequentemente filha de Saul, ok? Filha de Saul. Então, daí para frente ele concordou, Isbosete concordou, capítulo 3, versículo 14 de 2 Samuel. Então, e aí isso ocorreu, após a morte de Abner, a quem Isbosete mantinha a esperança de manter o seu poder, porque Abner era chefe de guarda, né? Era guerreiro, e assim sucessivamente. Então, 2 Samuel 4, verso 1, vai concordar com isso, vai apontar isso aí. E depois Isbosete foi morto, decapitado por 2 de seus principais capitães, que era Recabe e Baná, conforme 2 Samuel capítulo 4, verso 2, verso 5, né? E assim sucessivamente. Então, Davi, ele fundou a primeira dinastia de Israel e mais longa. Foi Davi que estabeleceu essa questão, entendeu? A questão da divisão do reino continuou existindo em Judá, mas os 3 personagens, Samuel, Saul e Davi, né, eles vão Samuel morreu, Saul logo depois também pereceu, mas Davi continuou trabalhando em prol dessa dinastia, né? E assim sucessivamente. Então, no versículo 6 do capítulo 8, está escrito assim: E descontentou a Samuel essas palavras, dá-nos um rei que nos julgue. Ou seja, como eu disse no início do vídeo, Samuel não gostou da ideia proposta pelo povo, né?
mas os sentimentos pessoais do povo, eles queriam aí um rei nacional. Então isso já foi dito exaustivamente, não cabe mais repetir aqui, né? No capítulo 10, versículo 1 a 7, no versículo 1 diz assim: Tomando então Samuel um frasco de azeite, derramou sobre a sua cabeça e beijou. Ele disse: Não é o Senhor que te ungiu para que sejas líder sobre a sua propriedade? Deus estava aprovando a escolha de Saul, né? Isso nós podemos ver que Deus estava realmente aprovando. Então Samuel pega um jarro de óleo e unge a Saul. Aí você vai ver que, por exemplo, as investiduras oficiais do rei, conforme está escrito entre os hebreus e todas as nações orientais, em Juízes capítulo 9, versículo 8, né, havia duas unções no escritório real. Aquela que, em particular, por um profeta, segundo 1 Samuel 16:13, e que foi concedido para ser apenas uma indicação profética, né, da pessoa que fosse ungida, que atingia a sua alta dignidade. A inauguração mais política e formal que aconteceu ali, conforme está estabelecido no capítulo de 2 Samuel 2:4, 2 Samuel 5:3, foi realizada aí pelo sumo sacerdote, talvez com óleo sagrado, né? Então, o primeiro de uma dinastia foi assim ungido, né? Mas não são os herdeiros, né? Menos que unge a sucessão dessa disputa. E assim, essa questão no versículo 2 está escrito assim: Hoje, depois que tenha apartado de mim, achará dois homens junto junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, né? E os quais te dirão as asnas que havia ido a buscar acharam, pois, teu pai, deixando já o negócio das asmas. Asmas é os animais, a jumenta, né? Porém está preocupado conosco, dizendo: que irei de fazer com meu filho, né? Então, na verdade, essa questão de estar correndo atrás da jumenta, ele diz que ele passou dos ermos e viu o homem de Deus, deu o conselho para que ele voltasse, não é? Aí esses três homens que viram subindo no capítulo número 3, e quando dali te fores mais adiante, chegando à campina do Tabor, te sairão ao encontro três homens que sobem a Deus a Betel, ou seja, eles iam adorar, levando as ofertas, e as ofertas que ele levava eram 3 cabritos e outros 3 tortas de pão, ou pão, e o terceiro o terceiro levava uma vasilha de vinho, né, um odre de vinho. Então, o que aparentemente, conforme esses 3 sinais, era a aprovação da escolha de Saul, que foi bem aludido pelo nobre comentarista da lição, né? Encontrar jumentas, que significava trabalho, as provisões, que aponta para o sustento do rei, que era os cabritos, o pão e o vinho, né? E o Espírito Santo que entrou nele, que era o dom que Deus estava dando, e a Bíblia vai dizer que Saul profetizou no meio daquela escola de profeta, que é inclusive a primeira que se fala na Bíblia, lá em Samuel. Dando uma olhada no material na Bíblia do Dr. Alderi Nelson Rocha, né, ele traz aí, eu tenho como, né, ele traz aí, né, que aponta porque esse versículo 3 aí, que nós falamos desses 3 homens e os mantimentos lá, ele diz que esses sinais um sinais proféticos que aponta primeiro para a comunhão, o topo da mesa do Senhor, pão e vinho, e a semelhança da oferta de Ana, né? Segundo o de Nelson, os 3 homens revela as 3 pessoas da divindade, e as 3 disciplinas, e os 3 discípulos que subiram com Cristo no Monte da Transfiguração, e os 3 bolos de farinha. Só coloquei aqui para a questão de observação, né? Eu tenho isso como bastante coisa, como uma alegoria, esse negócio aqui, né? Só para a questão de observação mesmo, né? Então, e que esses discípulos que subiram, os 3 bolos de farinha, e que Sara separou para os anjos, né?
e o odre de vinho lembra o sacerdócio de Melquisedeque, citando aí Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 19, e no versículo... Então ele aborda isso aí. Então, no versículo 4, Saul recebeu dois pães, que representa a comunhão. Saul estava tendo a oportunidade de pão e vinho do sacerdote Melquisedeque. Então, Deus estava dando a Saul um recurso para que ele tivesse fé e fortalecimento nele. Conforme o comentarista da lição também citou, Deus escolheu Saul. Saul não conseguiu policiar-se dentro disso, né? Porque o ser humano tem que cuidar de si como ser humano também, como pessoas, né? E assim sucessivamente. Então, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele, né? E ele foi cheio, né, do Espírito Santo. Então, todo rei ou todo líder que Deus escolher, e os homens que escolheram no caso de Saul, Deus aprovou a escolha dos homens, e Saul não teve vigilância suficiente, né? E podemos ver que ele pereceu. A partir do versículo 26 de 1 Samuel, nós vamos encontrar todo o relato da desgraçança ou da degeneração desse cidadão e do seu reinado, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe. Espero poder ter ajudado os nobres líderes de escola dominical, superintendentes e professores, mestres. Deus abençoe, um abraço a todos e até o próximo domingo.